Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Sou a professora Denise e hoje nós vamos para mais uma aula de História. Hoje nós faremos a revisão do conteúdo sobre o modo de vida indígena. Vamos relembrar tudo que a gente aprendeu, como eles constroem suas moradias, quais são os nomes das moradias, quais recursos da natureza eles utilizam, como que é o estilo de vida dos índios hoje e como era no passado. Vamos relembrar tudo isso que a gente já estudou? Então, vem comigo. Bem no começo dos nossos estudos desse conteúdo, nós observamos as mudanças das paisagens. Nós temos duas imagens aqui que retratam essas mudanças de antigamente para a atualidade. Então, na primeira imagem, nós temos Salvador e as embarcações holandesas, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, né? Quem que vivia aqui no Brasil mesmo antes da chegada dos portugueses, dos europeus, dos holandeses? Vocês lembram de quem era essa terra? Dos índios, né? E é sobre eles que a gente vai falar hoje na nossa revisão. Então, nós temos uma imagem antiga e nós temos aqui embaixo uma imagem atual da mesma cidade, de Salvador. Então, nós podemos observar por quantas mudanças, né? Quantas transformações que ocorrem com o passar do tempo. Os indígenas já habitavam o atual território brasileiro antes da chegada dos europeus. Eram eles que estavam aqui primeiro. Estudamos também sobre o tipo de moradia dos índios, né? Qual é o nome das moradias dos índios? Quais são os nomes que eles têm? Nós sempre sabíamos que as moradias dos índios se chamavam como ocas. E neste conteúdo nós também vimos as malocas, né? Que são espaços coletivos de moradias onde os índios dividem a mesma casa. Observe lá a imagem. Na região amazônica, os indígenas ainda constroem espaços coletivos de moradia conhecidos como malocas. Nesses espaços podem dormir, preparar alimentos, conversar, entre outras atividades. As malocas variam conforme a etnia indígena. Elas podem ser retangulares ou circulares. Ali nós temos uma fotografia de uma maloca circular na região do rio Solimões. Observem lá como é feita essa maloca de forma circular. Quando nós temos várias ocas ou malocas no mesmo espaço, dividindo o mesmo terreno, a mesma região, a gente chama este espaço de aldeias indígenas. Um conjunto de ocas ou malocas compõe as chamadas aldeias indígenas. Observem lá, nós temos mais uma construção de uma maloca de forma circular. Esta é próxima ao rio Surumu, na Amazônia. E aqui nós temos uma construção de uma moradia indígena, porém de forma retangular. Esta fica no Alto Amazonas. Nós conversamos também sobre a chegada dos europeus no Brasil. Quando eles chegaram aqui, eles viram que o nosso país tinha muitas riquezas naturais e logo se encantaram por uma madeira, uma árvore. Vocês lembram qual era esta árvore? Pau-brasil, muito bem. Com esta árvore, o que eles faziam? Eles utilizavam a madeira, né, do pau-brasil para construir navegações, para construir móveis. E também, dentro deste pau-brasil, dentro do tronco, tinha uma coloração vermelha, né? Tinha uma textura que saía de dentro do tronco dela e que eles começaram a usar esta textura para fazer o quê? Quem lembra? O que eles faziam com aquela tinta vermelha que tinha dentro do tronco?
começaram a atingir roupas, né, vestimentas. E eles ficaram muito interessados por esta árvore e começaram a cortar muito pau-brasil. Tanto que chegou um momento que quase não existia mais este recurso natural. A árvore do pau-brasil quase foi extinta, de tanto que eles usaram este recurso, tanto para levar lá para o país deles ou para construir coisas por aqui, embarcações e tudo mais, né? Eles não tinham a consciência que quando a gente tira algo da natureza, ou as pessoas desmatam, né? Ou as pessoas fazem queimadas, ou as pessoas utilizam algum recurso da natureza como a madeira e as árvores, as pessoas devem repor este recurso. E onde a gente falou sobre o reflorestamento, né? Considerando o impacto de todas essas transformações, é preciso buscar recuperar a natureza a cada processo de retirada de recursos. Então, um exemplo disso é o reflorestamento. Na prática, também podemos consumir apenas o que é necessário e não ficar retirando recursos da natureza que nem será usado, né? Então, observe ali o que fala sobre o reflorestamento. É o ato de se buscar repor a vegetação de um local que foi desmatado, né? Que foi retirada a vegetação natural. Reflorestar e retirar recursos naturais de forma controlada, entre outras ações, contribui para a preservação da natureza para as futuras gerações. Nesta imagem, nós estamos vendo uma aldeia indígena, né? Quando nós temos um conjunto de ocas ou malocas, nós aprendemos que ela se chama aldeia indígena. E também existem etnias indígenas variadas e que buscam preservar suas tradições. Dentro das aldeias, dentro das etnias indígenas, variam as tradições de cada tribo, os costumes, né? Como as línguas, os vestuários, os adornos que eles usam, as histórias que eles passam de pais para filho, os rituais, a matéria-prima que eles utilizam nas construções, nas habitações, para organizar os seus espaços. Tudo isso são elementos culturais preservados pelos povos indígenas. Então, as diferenças entre as etnias indígenas podem ser observadas por meio dos seus vestuários, das suas pinturas corporais, das canções e dos mitos, por exemplo. Existem também algumas aldeias-escolas nas tribos que buscam passar esses conhecimentos para os seus filhos, né? Conhecimentos de pai para filho, dos mais antigos, das pessoas mais antigas da aldeia, para os mais novos, para preservar esses costumes e não acabar se perdendo, como a própria língua que eles falam na etnia que eles pertencem. Então, nas aldeias-escolas, os indígenas compartilham seus conhecimentos para a manutenção das tradições. E também existem indígenas que se deslocam para as cidades, para estudar outros conteúdos e também exercer outras atividades. Aprendemos também que na aldeia indígena, alguns membros da aldeia, eles têm os seus animaizinhos de estimação. São animais silvestres, mas que eles acabam cuidando desses bichinhos. Sabe, vocês lembram do nome que eles chamam? O xerimbabo, né? Xerimbabo e mumbavo são os nomes como alguns indígenas chamam os seus animais silvestres de estimação. Podem ser macacos, araras e porcos do mato. Atualmente, esses povos também domesticam gatos e cachorros, mas antigamente, antes da chegada dos europeus, esses bichinhos não existiam aqui no Brasil. Não existiam gatos aqui no Brasil. Nós vimos também que alguns indígenas na atualidade podem se manter conectados à internet. Então, essa é uma grande diferença dos indígenas do passado para os indígenas da atualidade, não é mesmo? Com o passar do tempo, os indígenas fizeram contato com outros povos,
também começaram a ter acesso a tecnologias comuns dos meios urbanos. Portanto, na atualidade, podem se manter conectados à internet. Tal possibilidade ajuda esses indivíduos a propagar histórias, estudar e conhecer os seus próprios direitos. Viram que interessante como mudou? Como alguns indígenas já estão indo para as cidades, se envolvendo em outras atividades que não só o da tribo que eles pertencem e até tendo acesso à tecnologia. Então, esta foi a revisão de história de hoje e nos encontramos na próxima aula. Um beijão da professora Denise.